professor de arte, olá, professora de arte, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, fortes, confiantes, né? Cheios de fé e saúde, que é o mais importante, né? Hoje, o nosso TPC, a gente vai visitar um pouquinho o caderno do aluno, né? Do São Paulo Faz Escola, do 7º ano, né? Nós vamos falar sobre a linguagem de teatro e vamos passar algumas atividades que contemplam lá o caderno do aluno, tá bom? Então, vamos lá começar. Bem, pessoal, por que eu trouxe o caderno do aluno, né? Primeiro porque a gente tem que revisitar esses materiais, ou seja, visitar esses materiais que estão disponíveis no intranet, né? Na verdade, na EFAP, na Escola de Formação, né? E também porque lá a gente vai diretamente nas situações de aprendizagem, né? E lá é um convite para a pesquisa, né? Para que os alunos se apropriem, né, dessa linguagem do teatro. E falando no teatro, né, uma linguagem também super importante nas artes, né, no nosso componente de arte, o teatro é interessante porque ele engloba muitos elementos artísticos, né? E ele faz com que a gente trabalhe muitas questões, né, do corpo, dos gêneros, a questão da música, da dança, da interpretação, da sonorização, do palco, plateia. Então são vários elementos que compõem, né, essa jornada, vamos dizer, dessa linguagem tão maravilhosa e tão legal que é o teatro, que não dá para a gente passar de uma forma... deixa eu aparecer um pouquinho aqui para vocês. Não dá para a gente passar de uma forma batida, né? Então o teatro também é uma linguagem que deve ser bem aproveitada, bem contextualizada em sala de aula. E eu, assim, olhando, né, o caderno do aluno, achei tão interessantes as atividades lá propostas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre essas propostas, né? Vamos, assim, eu quero que vocês, onde vocês estão, né, acompanhando a TPC, acompanhem, né, o que tem de oferecer o caderno do aluno, né? Que está tão interessante. E a gente, dentro dessas propostas do caderno do aluno, vocês pensarem em outras propostas também, né? Porque uma coisa puxa a outra, tá bom? É para a gente começar a conversar sobre o teatro. Depois a gente vai para outros momentos, né, em outros ATPCs, tudo bem? Então vamos lá. Então aí, como eu disse para vocês, né, pensando no São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno, o 7º ano do ensino fundamental, volume 3, a parte 1, né? Embora lá no centro de mídias ainda estão falando da dança, e tudo bem, né? Porque a gente pode ainda dar continuidade. Já nós estamos no 3º bimestre, já contemplando o teatro, mas como eu disse para vocês no ATPC anterior, também temos outras linguagens também no ensino médio, artes visuais, a mesma dança, que podem ser retomadas. Tudo bem? Então vamos lá. Então a arte, né? Então lá no caderno do aluno vai falar, né? Podemos compreender o teatro como uma arte que se constitui essencialmente a partir da presença, ao menos, de um indivíduo em cena e de outro que observa. Não é assim, gente, no teatro, né? E assim a arte teatral está fundamentalmente centrada na figura do ator, nas suas possibilidades de comunicação com o espectador, através da utilização da palavra, do corpo, da exploração de diversas sonoridades, dos gestos, movimentações, aquilo que eu falei para vocês na introdução, né? Olha a equivalência do teatro, né? Olha quantas coisas ela permeia e conversa, né? E contudo, nessa linguagem artística, né, o teatro ele pode se valer também de vários elementos para se comunicar com a plateia, né? Diversos signos visuais, adereços de cena, figurinos, o próprio cenário, né, gente? A iluminação, os auditivos, que são os textos, as canções, as músicas, os efeitos sonoros, de uma forma tão apaixonante que nós, espectadores, ficamos loucos, né? Quando a gente assiste uma bela de uma peça de teatro, né, gente? É uma emoção muito grande, né? E aí no caderno lá tem uma atividade, né? A sondagem, que fala, né? Que para iniciar as atividades, converse com o seu professor, seus colegas, então pense no aluno, né? Relatando as suas experiências pessoais, seus conhecimentos ou o acesso que você tem dos artistas, de grupos coletivos cênicos paulistas,
né, brasileiros e estrangeiros, que trabalham com o teatro de animação. Finalizada a conversa, responde em seu caderno as questões indicadas a seguir. Então, é que está colocado lá. Então, hoje a gente vai focar no teatro de animação, que é algo muito legal de ser trabalhado e já começa, gente, de uma forma descomplicada e muito criativa a olhar e permear esse universo do teatro de uma forma pensando nessa ideia da criatividade, né? De como formar personagens através desse teatro de animação. Mas a gente vai entender um pouquinho mais pra frente, tá? E aí vem a investigação, né? Então, por exemplo, né? Você já assistiu algum espetáculo de teatro de animação, bonecos, fantoches, dedoches, sombras, marionetes, objetos, né? Comente como foi a sua experiência. Onde você assistiu esse teatro? Foi em um ambiente fechado, ou em um local aberto, na TV, na internet? Para você, como é a criação de um boneco personagem? Né? De que modo o boneco ganha vida no palco? Você conhece algum artista, um grupo, coletivos cênicos paulistas, brasileiros ou estrangeiros, que participam de produções de espetáculos de teatro e animação? No seu bairro, cidade ou região, existe algum artista, grupo ou coletivo cênico que já participou da produção de espetáculos de teatro de animação? Qual é a diferença entre arte e artesanato? Comente. Então, olha quantos campos de investigativos, né, que esse caderno traz para o aluno e vocês também podem trazer para ele, né? Porque é muito interessante. A gente teve muito o universo do SESC, lembra que a gente levava os alunos, infelizmente nesse momento não, mas com certeza eles têm na memória deles esses repertórios. E mesmo que eles não tenham proporcionados pela diretoria ou pela secretaria, mas às vezes eles têm deles mesmos, de ter visto na rua, de ter participado com os pais em algum lugar, né, no centro da cidade, ou um local cultural mesmo, né? Ou mesmo visto na internet. Então é importante esse repertório, né? Vocês saberem o que eles conhecem, né? E a atividade 2, que vai falar da apreciação, né? Chegou a hora de apreciar imagens e assistir a alguns vídeos para fomentar as indicações, reflexões e análise sobre o teatro e animação. Finalizada a apreciação, responda no caderno as questões indicadas. Então é como está lá, né? E aí nessa apreciação aparecem essas imagens no caderno, né? Que é o teatro de animação em diferentes épocas, né? Então vejam, né? Aqui, né? A gente tem esse primeiro, o boneco, né? Eu vi muito lá no SESC, uma graça, né? Então os artistas aqui, o de preto, né? Manuseando um outro boneco aqui na frente, né? O giramundo, aqui os atores atrás, né? Parece uma galinha, né? Tal. Então é interessante, se vocês puderem, mostrem vídeos, né? Mostrem fotos. Né, e o próprio caderno já mostra também, mas reforcem essas imagens, né, porque na arte a gente também precisa mostrar. Aí a apreciação da imagem e vídeos, né, aí o modo de criação, a produção, a divulgação, né, a circulação e a organização do profissional de teatro. Aqui é muito interessante que até de uma colega minha, de Suzano, né, acho que da DE dela, que fez esses trabalhos. Então, olha, o nosso processo de criação, né, de como é pensado, elaborado o boneco. Né? Imagina que legal os alunos estarem produzindo os próprios bonecos para fazer uma encenação cênica, né? Criar esse teatro, né? Como que será essa experiência? Olha quantos materiais a gente tem em casa que a gente joga todo dia, né, na reciclagem, e podem ser instrumentos belíssimos, né? Uma materialidade rica para a elaboração desses bonecos, né? Então, o que a sequência de imagem anterior apresenta, né? Você assistiu a alguma apresentação de teatro de animação? Sim, aonde? Na igreja, na praça, num parque. Você se lembra qual é a técnica que foi utilizada, né? E aí agora, nesse momento, gente, eu vou passar no YouTube, tá também no caderno, a apresentação de 10 minutos do Fita Floripa 2009. Muito bacana. É o Festival Internacional de Teatro de Animação. São 10 minutinhos, vocês vão ver que delícia assistir. Vamos lá? O Festival Internacional de Teatro de Animação de Florianópolis, em sua 3ª edição, espalhou arte e poesia pela cidade.
poesia vinda de várias partes do Brasil e do mundo. Foram 19 grupos nacionais e internacionais que tornaram ainda mais mágica e encantadora Floripa. Ha parlato? Sì, ha detto grazie, ha parlato. E lei l'ha sentita, direttore, perché è diventato più buono. Io più buono? E ritroverai in Marte i sargassi. Grazie mille. Mi sbrigherò. Addio e saluta Pepe. Ué, peixinho, o que tu estás fazendo fora d'água? Ih, fora d'água eu, cara? Eu é que te pergunto o que é que tu tá fazendo dentro d'água. Dentro d'água eu? Blu, 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 blu. Faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. Ah, doutor Giba, o que faz o senhor por aqui tão cedo? É que tua mãe disse que tu tá muito doente. Ah, doutor, eu tenho uma dor de cabeça que não posso ir pra escola hoje. Ah, sei, dor de cabeça, é? Que não posso ir pra escola hoje. Posso ir agora? Não ficar de casa cega. Deixa estrada cega. Borbulha, borbulha, caldeirão. Cozinha, amassado, macarrão. Estou com fome, está na hora do jantar. Cozinha bastante para nos alimentar. Quer ver? Olha o dedinho aqui, nariz da nona. Olha o nariz da nona. Nariz compridinho. Da nona. Procurando a luz. E vocês são a luz. E também nos interessaria muito que nos mostrasse a grande constelação. Ah, sim, claro. Não se faça surdo. Te disse para devolver meu irmão. Já! Eu não entendi se ele quer outro no seu lugar ou não quer ninguém. Hein? Fala, Sudubá!
rasteiro, todo de branco, somos camponesinho. As if on an ocean. Pela cidade, teatros e espaços alternativos lotados de um público curioso, interessado em conhecer as diversas formas do teatro de animação. O Fita Floripa é considerado um dos 3 eventos mais importantes, eventos culturais mais importantes do estado de Santa Catarina. Então é uma honra para nós abrigar esse evento aqui. A gente espera que a cidade curta, que Florianópolis curta e que todas as pessoas que produzem teatro de animação possam se encontrar em Florianópolis todos os anos para viver essa nossa linda cidade. Um dos objetivos que nós, eu e a Sassá, sempre acreditamos foi o acesso da população à cultura, né? E eu acho que isso se firmou neste festival de 2009. Preços populares, né? Realmente de inclusão dessa sociedade que está com tanta falta, né? De cultura, de prazer. Uma participação também tão importante quanto a do público é a dos nossos patrocinadores. O Guaraná, através do Fundo Cultural do Governo do Estado de Santa Catarina. A Tractibel, através da Lei de Incentivo à Cultura. A Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu não poderia deixar também de agradecer a esta querida equipe que trabalhou com a gente. Não é, Zélia? Com certeza. Essa equipe é maravilhosa e nós duas, sozinhas, não poderíamos fazer tudo isso. De maneira nenhuma. Com certeza. E como não podia faltar na programação, oficinas, mesa de conversa, exposições e atividades recreativas para a criançada, que foi uma atração à parte pelos teatros de Floripa. E como em todo bom festival, terminamos com a alma mais leve. Nessa época de fazer amigos, protegidos pelos nossos anjos, nos emocionamos. Percebemos que o mundo não é tão grande, já que nossas fronteiras não são mais as mesmas. Obrigado a todos que contribuíram de alguma forma para que a poesia tomasse conta da ilha. Aproveitem esse último espetáculo, porque o próximo Fita é só o ano que vem, até 2010. Muito bem, gente. E aí, não foi uma delícia assistir? Olha que interessante esse Fita Floripa, né? Queria ter visto, foi em 2009. Viram quantos, mas quantos grupos apresentaram na rua, no teatro, né? Em vários locais, assim, diferentes, né? E quanta criatividade, né? Então, vamos lá. Então, nos vídeos apresentados, é possível perceber que existe uma história, né? E aí, o que vocês acham? Você poderia resumi-las com suas palavras? Você já conhecia as companhias, né, que apareceram lá, né, de bonecos, o Giramundo,
o Getz, o Trux, o Articularte, eu não conhecia nenhum. Aliás, minto, o Giramundo eu já ouvi falar. Além dos artistas e grupos apresentados, você conhece algum outro? Quais? Então, vocês mesmos, professores, olhem, vejam no seu repertório. Vocês devem ter assistido também, né? Quais são as diferenças e semelhanças do modo de criação, produção, divulgação, circulação e organização profissional em teatro apresentado nos vídeos? Então, isso é legal, né? Então, quando vocês forem apresentar para os alunos, perguntem quais as semelhanças, como foi essa situação, como foi essa organização desses profissionais apresentando, né, esse teatro nos vídeos, né? Então, olha que interessante, né? Olha quanta ferramenta e quanta materialidade a gente tem aí para falar do teatro, né? De animação, né? Desses bonecos articulados. Na atividade 3, então, conforme solicitado pelo professor, traga para a aula a pesquisa feita sobre algumas lendas de matrizes indígenas, africanas ou europeias, juntos com os seguintes materiais: papel, crepom, jornal, revista, tesoura sem ponta, fita crepe, retalho de tecido, etc. São materiais que eles podem ter em casa, né, e podem pensar em junto com vocês, né, até depois no retorno, né, a gente pode estar fazendo essa atividade, ou, né, vamos pensar como a gente pode fazer. E aí, com esse material e a partir da apreciação daquelas imagens, dos vídeos e as reflexões que vocês fizeram anteriormente, né, forme um grupo de até 6 pessoas para a produção de 2 bonecos animados em uma pequena cena dramática da lenda escolhida. A manipulação dos bonecos será inspirada na técnica do teatro Bunraku japonês. E aí a gente vai assistir agora, é 1 minuto e meio, gente, uma belezinha. Então vamos apreciar mais um pouquinho.心中を決意し、あの世での再会を誓った二人。天神の森に最後の鐘が響くまで、二人は残された命の時を刻みます。Muito bem, vocês viram que lindos os bonecos japoneses. Lógico, a gente precisa fazer um boneco tão elaborado assim, né? Nós gostaríamos de fazer. Mas olha quantas possibilidades de fazer o boneco, né? Como esse manuseio, porque também o manuseio do boneco é importante, porque dá vida, né? Pode ver que eu já fiz curso de fantoche, na Bosch até, né? Foi alguns anos atrás. Você tem toda uma técnica, uma estrutura para mexer com esses bonecos. Você dá vida, até para soltar esses bonecos. Não pode ser de qualquer jeito, porque a criança está assistindo, né? Um jovem está assistindo, você simplesmente termina e joga, né? Então, tem tudo um jeito de trabalhar esse boneco, né? E aí, o que fala? A manipulação dos bonecos é realizada por 3 componentes. O primeiro deve manipular com uma mão o corpo e com a outra cabeça. O segundo componente manipula os braços, sendo cada braço com uma mão. E o terceiro componente manipula as pernas, sendo cada perna com uma mão. Vocês perceberam isso nesse vídeo de 1 minuto e meio? Depois vocês repitam, assistam de novo para vocês terem atenção nisso.
né? Então aqui eu coloquei algumas imagens, né? Muito bonito, né? Eu não conhecia, achei muito interessante. E aí, finalizadas as produções dos bonecos, a escolha da lenda e da criação da cena, é o momento de realizar a apresentação e participar de uma discussão sobre o processo de criação e as narrativas eurocêntricas. Eurocêntricas é aquela cultura europeia, né? Que é ligada também, né? Essa é uma criação japonesa, mas tem muito eurocentrismo, né? Voltado na Europa lá. E aí, gente, olha que rico, né? Esses personagens, né? Os bonecos são muito bonitos, né? Como a gente podia trabalhar essas questões dos bonecos, né? Trazer outros grupos, né? Pensar em algumas outras produções que eles mesmos podem criar para confeccioná-los, né? E aí, muito bem, na atividade 4, ação expressiva, né? Então, para confeccionar um painel, você e o seu grupo deverá trazer alguns materiais para a aula. Então, como papel pardo, a cartolina, cola, tesoura, caneta hidrocor, realizar uma pesquisa entre livros, revistas, internet, textos e imagens, os conceitos dos temas indicados, né? E finalizando a pesquisa e a confecção do painel, participe de um momento de socialização e análise da produção. E aí você divide em 4 grupos, né? Então o grupo da arte, o grupo do artesanato, o grupo do design, o grupo do folclore. Vejam, gente, olha como a gente está trabalhando as questões do protagonismo, das dimensões da arte, da fruição, da organização, da questão das macro competências, lembra? Organização, disciplina, né? Olha como tantas coisas inseridas nessas atividades. Olha que já estão vendo a profissão do futuro. Eles veem que o teatro pode ser uma coisa muito interessante, que eles podem estar pensando na questão das aulas também, nas eletivas, né? Quem tem aí aulas de projetos, né? Olha que interessante aí para ser desenvolvido na escola, não é? Vamos olhando quadro a quadro, gente, que eu pensei assim, vamos pensar nas narrativas. Olha quadro a quadro, quantas aulas a gente pode estar criando. Situação de aprendizagem 2, atividade, sondagem. Então, participe da atividade falando tudo o que você sabe sobre os elementos envolvidos na produção do teatro de animação. Os personagens, os adereços, o cenário, a iluminação, a sonoplastia. Em seguida, escute atentamente a explicação do professor sobre os conceitos e a importância desses elementos para a produção teatral. Então, vejam, não dá para os alunos fazerem sozinhos, vocês têm a participação. Então, junto com o caderno do professor, o caderno do aluno, vocês vão olhar o teatro de animação e quais os elementos que formam para que ele tenha essa vida, né? Então, quantas coisas os alunos têm que pesquisar, quantas coisas eles vão conhecer, gente. Vejam que interessante. Por mais que a gente sabe, eu não tenho a formação em teatro, foi uma pincelada que eu tive na minha faculdade. Gente, a gente sabe disso. Mas isso quer dizer que eu vou esconder a linguagem de teatro e outras linguagens embaixo do tapete? Não. Vou trabalhar, vou procurar pesquisar. Gente, há tempos que desde o currículo anterior, o professor de arte, ele sai a campo, ele é um pesquisador. Lembra de Dewey? Não sei se fala bem certinho assim o filósofo, né? Mas a gente é um artista, a gente é um arte educador, a gente tem que sair à pesquisa, sair a campo. Não dá mais para ficar esperando que as coisas caem, né? A ideia surja. Vão atrás, gente. A gente tem internet, a gente tem coisas maravilhosas, né? Então vamos lá, dando continuidade. Então, na atividade, a apreciação, né? Observe atentamente as imagens indicadas abaixo, os vídeos apresentados pelo professor e converse sobre os diferentes elementos que envolvam a composição cênica do teatro de animação. Finalize a atividade escrevendo no caderno, né, um texto sobre o que você conseguiu observar e apreciar em cada imagem e vídeo. Gente, dê vida a esse caderno do aluno. Não deixe que seja só mais um material que vai para o lixo, que é trabalhado, né? Vamos fazer com que eles escrevam a sua experiência. Tem o material físico? Coloca no físico. Não tem? Escreva no papel, depois eles vão apresentar para vocês no retorno das aulas. Aqui eu não vou passar os vídeos, tá, gente? É só mostrar. Depois vocês podem pesquisar, olhar outras coisas. Olha que interessante, numa produção mesmo, como é um profissional, né? O que ele utiliza aqui, né? Aqui, por exemplo, né, mais infantil, mais didático, né? Aqui já com as massinhas, e esse um pouco mais com iluminação. Então, vejam, correspondentemente à série que você está, né, o sétimo, né? Vejam como é o perfil
desses adolescentes, né? Como que vocês podem trabalhar, como eles podem trabalhar esse imagético, né? Como eles podem trazer essa criação. E aí tem outros exemplos, o teatro de sombra, olha que legal, né? Os materiais reciclagens, que eu falei para vocês, quantas possibilidades nós temos, né? Aqui eu coloquei o sitezinho, depois vocês abram, dão uma olhadinha, tá? Pesquisem, ó, tem tudo aqui, gente, cenário de montagem, teatro de bonecas, os 3 porquinhos, então tem várias fontes aí disponíveis que vocês podem estar fazendo a pesquisa de vocês. Isso é muito importante. Não esqueçam dos seus diários de bordo, né, gente? E aí, atividade 3, né, a ação expressiva. Então, para ampliar seu conhecimento nesse vocabulário, se organizem em grupos e juntos pesquisem em livros, revistas, folhetos, jornais, internet, imagens e textos de personagens, adereços, né? Peraí que eu me perdi aqui. Espera um pouquinho. Adereços, cenário, iluminação, a sonoplastia do teatro de animação. A sonoplastia é fundamental, gente. É super importante. Como que eu vou trabalhar os sons que serão reproduzidos ali naquele momento, né? Que músicas nós iremos utilizar? Finalizando a pesquisa, é o momento de iniciar o processo criativo na construção de um dicionário de teatro, utilizando todo o material pesquisado. Seu grupo precisará decidir e planejar como acontecerá a criação do dicionário, podendo acrescentar recortes, colagens e os próprios desenhos para fazer a ilustração. Vocês precisarão antecipadamente providenciar o material para o projeto. Cola, régua, tesoura, essas coisas que tem na escola, eles têm também na casa deles, né? Socializar as produções, organizando uma exposição dos trabalhos. Então, é o processo de criação. Esse dicionário de teatro é um processo de criação. Olha que legal depois ter um diário de bordo, desse registro, desse processo. Gente, pensar é uma coisa profissional, né? Então, olha que bacana, gente. Explorem muito essa atividade. Eu gostei particularmente muito dela. E aí, vamos para a atividade 4, da ação expressiva, né? E daí é conhecer os teatros de sombras. O teatro de sombras é fantástico. A gente pode fazer com caixas de papelão, né, de geladeira e tal, e colocar uma cortina preta, né, colocar um pano, e vai a imaginação. E aí os materiais que vocês pedem aqui, né? Então, fazendo a silhueta dos objetos, de animais, perfis humanos, né? Para isso tragam cartolina, cartão, tesoura, papel espelho, plástico, colorido, TNT, né? O foco da luz, então abajur, lanternas, né? Mesmo o dispositivo dos celulares, né? Então, olha quantas coisas interessantes. Em seguida, imaginem histórias com essas silhuetas, encenando no fundo branco a história dessas sombras. Aí fala aqui, se quiser incrementar, põe um papel celofane colorido, com plástico, lençol, né? Então, adequar essa produção, né? Criar efeitos de deformação poética da imagem, né? Produzir imagens deformadas, fantásticas, irreais. Então, gente, olha quantos recursos aqui, quantas produções, quantas materialidades a gente pode estar trabalhando, né? Então, é ação expressiva, né? A experiência, a experienciação desses materiais, desses recursos. E a atividade 5, né? Então, para iniciar a atividade, né, de experimentação do teatro de objetos, assiste aos vídeos apresentados pelo professor, observe atentamente as imagens indicadas, em seguida a proposta é provocar um exercício criador para olhar o mundo, perceber as coisas, escolher, apropriar, transformar, criar, inventar, estimular esse processo criativo, a invenção e o estabelecimento de novos referentes imaginários. Porque, gente, até com as mãos você faz coisa interessante, né? Olha ali, olha que interessante a criação do personagem. Então, gente, eu não vou passar vídeo, já passei para vocês, mas pesquisem, tragam vídeos de bonecos, de coisas interessantes. Eu estava lembrando agora do Charlie Chaplin, né, que ele faz, lembra, vocês sabem aquele vídeo que ele faz com, acho que um pauzinho, não sei se é um sapato, ele faz uma dança, né? Não sei, tragam coisas assim para que o aluno veja. Você pode fazer com uma chaleira, pode fazer com qualquer
Qualquer objeto pode ser muito interessante. Eu lembro no nosso currículo anterior, lembra? Tinha uma atividade de trazer coisas de casa para fazer os personagens. Então, até dá uma olhadinha lá no currículo anterior que vocês vão achar coisas interessantes também. E aí tem 6 momentos, né, que essa atividade proporciona e indica para nós. Então, traga para a sala de aula objetos cotidianos, objetos de cozinha, acabei de falar. Colher de pau, escorredor de arroz, peneira, galhos, folhas, pedras, tecidos, barbantes, fita crepe, né, etc. Segundo momento, organizem grupos de no máximo 6 componentes, selecionem entre os objetos trazidos para a sala o que vai ser utilizado para a confecção dos personagens. Vocês podem fazer de modo remoto, né? Façam esses grupos, tentem fazer, né? Ou pensando no retorno. Terceiro momento, crie um animal e uma pessoa transformando os objetos escolhidos em personagens. Né? Em seguida, divida-os em duplas ou trios para manipular esses bonecos e produzir numa pequena cena. Né? E no quarto momento, né? Estude e ensine os movimentos e sons que os bonecos são capazes de produzir. É importante dar vida a esses personagens. Né? Criar ambiente, cenário para o objeto transformado, a fim dele tenha qualidades dramáticas e enquadramento cênico, né? Então, pensando no centro da sala, no jardim da escola, numa cadeira, numa gaveta, né? Planejem a produção de focos de luz sobre o objeto, personagens, utilizando lanternas, abajur ou celular. Em primeiro instante, pode apresentar objetos de personagem estático, no ambiente de uma luz móvel, né? Então, aí vai da criatividade de vocês nesse instante, tá bom? E aí, muito bem. E aí falando aqui, né, que há sempre encantamento quando assistimos espetáculos de marionetes ou teatro de bonecos, não é verdade, gente? Né, os mamulengos, o teatro de fantoche, como é chamado o teatro de formas animadas na escola. Então, participe da atividade expondo o que você sabe sobre a improvisação teatral, o jogo cênico, a construção desse movimento, da manipulação e vocais de personagens, seres animados, inanimados, o teatro de formas animadas. Então, no final da conversa, responda em seu caderno essas questões. Então, vejam o que é importante responder essas questões no caderno, né? Então, aí, o que você imagina que seja o teatro de formas animadas? Você já assistiu algum espetáculo em que as histórias eram contadas por meio de bonecos? Essa resposta foi sim. Qual? Na escola, internet, teatro? Para você, como é a criação de boneco-personagem? De que modo o boneco ganha vida no palco? Você já criou algum fantoche, marionete ou boneco para fazer teatro de animação? Quais materiais utilizou? Existe em seu bairro, cidade ou região cursos de teatro de animação? Onde acontece o curso? Geralmente, né, escolas, centros culturais ou projetos sociais promovem essas atividades. Então, vejam, né, comentem isso. Então, é esse repertório do aluno, né, o que ele traz do seu conhecimento, né, o que ele tem de conhecimento, o que ele sabe, né, desse repertório. E aí, para o estudo da forma como elemento da criação teatral, a ideia é aproximar você do teatro de formas animadas, o do teatro de animação por meio da apreciação das imagens de vídeos que serão apresentados pelo professor. Então, observe esse processo de manipulação dos bonecos e o movimento da voz. Isso é muito importante nessa manipulação dos bonecos, né? A voz, como eles manipulam esses bonecos. Então, tragam esses vídeos, né? Trago outros que você conhecer para alimentar, né, repertoriar o aluno, né, para ele ver como é importante essa apreciação. Então, após observar cada detalhe, escuta atentamente as explicações do professor e responda quais são os objetivos do cotidiano utilizado na composição dos personagens e cenários, como você percebe a manipulação dos bonecos, é possível entender as histórias. Na sua opinião, dar vida a um boneco por meio do teatro é uma tarefa fácil? Né? Então, tudo isso os alunos devem responder. Né? E aí tem atividade, outra atividade expressiva, que vai falar, né, da relação ator,
manipulador, espetáculo, espectador, né, o jogo cênico, o palco, a plateia, proposto pelo sistema Viola Spolin. Isso é legal, gente. Tem na escola esse material. Dá uma olhadinha lá e para vocês poderem estar trabalhando a questão do jogo, né, no teatro. E atividade expressiva, né? Então o professor vai dividir a turma em 2 grupos para a criação de uma cena improvisada, a partir de um texto dramático indicado por ele, escolhido por vocês. Aí seguir esse roteiro, né? Então pesquisar em livros, internet, textos dramáticos para servir de base para cenas, utilizar figurinos e fantasias confeccionados de papel, jornal, papel crepom, tesoura, fazer adequação e adaptação dos textos para que haja ações interativas com a participação do público, né? Cena improvisada, enquete, tá? Então tudo isso daí para vocês estarem trabalhando. Interessante, né? Atividades, ação expressiva, né? Então para essa atividade, organize-se em grupos para apresentar uma cena a partir de um texto dramático indicado pelo professor. Todos os grupos irão encenar a mesma história, porém utilizarão elementos teatrais diferentes, permitindo que a forma animada torne visível, né, a singularidade de cada personagem. Aguarde orientações do professor para construir os seus personagens utilizando materiais reciclados alternativos. Então, olha os grupos, né? O grupo do fantoche, do dedoche, da marionete, da vareta, do teatro de bonecos, do teatro de objetos. Aí, por fim, as nossas habilidades do 3º bimestre, né, do 7º ano de teatro, né? Então, as habilidades EF 07, contextos e práticas, vai falar do reconhecer, apreciar artistas, grupos coletivos, cênicos, de teatro e animação paulistas, né? Brasileiros, estrangeiros, né? Então, cada habilidade vai falar. E se vocês forem notar, a gente trabalhou com todos eles, né? Tá? É bom ter esse no roteiro. E aí, para fechar, gente, eu pensando no ensino médio, trazendo o material da arte e interação do volume único do ensino médio, o teatro de vertigem, né? Que aí a gente vai apreciar um pouquinho, né? Observe as imagens, né? Aqui, ó. Primeiro, um rapaz com guarda-chuva. Aqui, um ator nu, né? De ponta cabeça. E agora, os atores contracenando, né, já vou dizer, para fora do prédio, né? E aí, olha que interessante, o teatro de vertigem, né? Então, antes de falar nele, você identifica que lugares as imagens mostram? Observe as pessoas presentes na imagem em relação a esses locais. Você acha que a atitude delas corresponde ao que seria esperado para os locais onde estão? Então, olha só que interessante. O primeiro aqui já até está falando, foi feito no Rio Tietê, em 2006. A gente consegue imaginar, né, o cara contracenando, né, fazendo teatro perto do Rio Tietê. Esse foi realizado no hospital Humberto Primo, já desativado, né, o livro de Jó. Então, ele está contracenando, né, num hospital desativado. Aqui, coisa de teatro, que foi o teatro Vertigem, mas a obra Castelo, né, que eu assisti até lá na Paulista, e foi muito interessante esse teatro, né, porque as coisas aconteciam para fora do prédio, imagina nos andaimes, né, então dava uma impressão na gente, né. E aí, o que é o teatro, né, de vertigem, né? Então, aqui fala, as imagens mostram imagens do teatro de vertigem, né, de São Paulo, né, o grupo se formou em 91 e atua desde então. Tem como uma das propostas envolver trabalhos em espaços que não são teatros, espaços não convencionais, como igrejas, hospitais, presídios, terrenos, hotéis, passagens subterrâneas, galpões, entre outros, né, e até dentro dos rios. Então, o teatro vertigem tem a relação ativa com o público, não como um mero receptor de informações passadas na peça, mas também como agente durante as cenas. E eu assisti, né, ao teatro lá, né, em São Paulo, né, o teatro vertigem, e é isso mesmo, eles dialogam conosco, né, o espectador faz parte, ele não é passivo, ele faz parte daquela cena, né? Então ele sai daquela coisa bem instalada do teatro, você confortavelmente sentado, né, apreciando, né? Ele traz outros modos de apreciação.
E isso amplia essa experiência, né? Segundo o Guilherme Bonfatti, que é o diretor designer de luz do grupo. Então, pessoal, olha que coisa interessante também para que vocês possam estar utilizando aí essa aprendizagem também no ensino médio, né? Trazendo, que é muito interessante, tá? E aí, finalizando o nosso ATPC de hoje, né? Eu agradeço a presença de todos aqui no ATPC, né? Embora a gente não esteja se vendo, mas eu sei que vocês estão aí. Vão estar aí, né? Na verdade, qualquer dúvida, gente, sugestões, coloquem no link, né? Apreciem, falem, né? Sugestões e dúvidas que vocês tiverem, né? Suas apreciações. Trabalhem, né, o caderno do aluno também, juntamente com o professor. Olhem esses materiais, são fundamentais para a gente fazer uma boa aula. Gente, agradeço a presença de todos. Até um próximo encontro. Deus, um beijo a todos.